Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lemos o capítulo 3, os versículos 16 e 17. O versículo 16 é um versículo bastante conhecido nosso. Muitas vezes usamos no evangelismo. E o que acabamos de ler foi o quê? Deus amou o mundo de qual forma? Tal maneira. E o que foi que ele fez? Que ele deu o seu para quê? E aí no versículo 17 diz o quê? Que ele não enviou o seu Filho para condenar o mundo, não foi isso? Mas para que o mundo fosse salvo. Vamos parar um pouco e pensar aqui. O que Deus deu ao homem nesses dois versículos aqui? Ele deu um presente ao homem. Ele deu um presente à humanidade. Um presente que poderia mudar a nossa história, que poderia mudar a nossa vida, que poderia transformar-nos por completo. Então, um presente dado de Deus, seu único Filho, que poderia mudar a história daquele homem que cresce nele. Isso foi que Deus deu para o homem. Quando a gente, ainda em João, quando a gente lê o versículo, o capítulo 17, João capítulo 17, lembra do que eu falei do 3? Ele nos deu um presente. Em João 17, eu gostaria de ler com vocês os versículos 18 ao 21. Então, João capítulo 17, vamos ler do versículo 18 ao 21. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 19. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E o 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Volta ao capítulo 3. Jesus foi o que para nós? Foi dado como o quê? Como um presente de Deus a todo homem. Ele veio para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo, como um presente. O que é que Jesus está dizendo agora para mim e para você? Que da maneira que o Pai enviou ele nos enviaria. O que é que ele quer dizer com isso? Que Deus vai nos enviar como presente ao mundo. Irmãos, você é um presente de Deus para a sua casa. Você é um presente de Deus para o seu trabalho. Você é um presente de Deus dado aos homens, para que através de você o mundo conheça o amor de Deus. Essa é a clareza que Jesus está mostrando para a gente. Nós manifestamos a glória de Deus onde quer que passamos, exalamos o bom perfume, porque fomos comissionados por Jesus da mesma forma que o Pai o comissionou. Não foi simplesmente enviado para que nós pudéssemos receber um momento e dizer: oh, como eu estou feliz e alegre porque a salvação chegou na minha vida. Oh, como eu estou bom porque nada agora vai dar de errado na minha vida. Não. Nós fomos chamados, transformados e enviados para ser presente de Deus para as pessoas. E somos presente e bênção de Deus onde quer que estejamos. Essa é a clareza que eu preciso ter. Eduardo falou, temos maldade? Temos. Mas temos que deixar esse pensamento da maldade de lado e entender qual o propósito de estarmos aqui. Qual o objetivo claro de estarmos aqui. Temos o objetivo claro de sermos bênção na vida das pessoas. Temos o objetivo claro de ser pessoas que influenciam, segundo o pensamento de Jesus, a vida delas. Esse é o nosso papel. Quando nos prontificamos uma vida de leitura da palavra, de entendimento da palavra, é para que haja revelação do meu estado, para que eu possa me tornar cada vez mais semelhante a Jesus, anunciando a minha vontade, entendendo que não é pela minha força, mas pela graça do Espírito Santo.
entendendo que pelo conhecimento da palavra e a ação do Espírito eu poderei ir além. É por meio da oração que eu poderei ter mais intimidade, mais sensibilidade ao Pai, para que realmente as minhas mazelas não prevaleçam sobre mim, porque elas prevalecerão quanto mais carnal eu estiver. Mas quanto mais espiritual eu tiver, ou seja, quanto mais voltado para Deus, menos força a minha ação natural terá. Então é isso que precisamos entender. Precisamos entender que a força não é de nós mesmos, não vem de nós mesmos, mas precisa haver um terreno fértil. Precisa haver um meio para que a graça de Deus se manifeste. A graça não se manifestará apenas porque você reconheceu que você é fraco, mas ela se manifestará se você se render e entender que pela graça dele, você pode vencer. E essa graça será manifesta por quê? Porque você tirou um tempo para entender a palavra dele. Aplicou seu coração a isso. Aplicou seu coração para orar. Aplicou seu coração para entender Deus. Por isso que Paulo falava esmurrar o corpo. Não é dar murro. É subjugar. É fazer o que ela não quer. Ler. Porque ler a palavra não fará com que seus sentimentos naturais fluam. E a carne não quer, ela quer manifestar. Então, quando você lê, isso é forçar a natureza. Quando você ora, é forçar a natureza, é reduzir a natureza. Para ser bênção de Deus, para ser presente de Deus a esse mundo. Paulo entendeu isso muito bem. Chega um determinado momento da vida de Paulo, conversando com os Gálatas, ele diz que tem imenso prazer de poder ir embora e estar na glória, mas ele entende que se faz necessário ainda continuar trabalhando para que outros tenham a mesma graça que ele teve, alcancem a mesma bênção que ele alcançou, ou seja, consciência de que não estou aqui em vão, sou bênção para pessoas, sou bênção para a humanidade. É natural, é normal que algumas pessoas não queiram. Por que não é natural que não queiram? Porque a gente é assim. O homem muitas vezes resiste. Por quê? Porque a gente não sabe o que é amor, a gente não sabe o que é carinho, a gente não sabe o que é ser acolhido, ser amado. E quando alguém chega-se perto da gente para nos amar, sem pedir nada em troca, a gente desconfia. A gente não, isso não existe. Isso não existe. A gente está fundamentado no que tem dentro da gente, na maldade que é na gente. Mas o que Jesus fez? Ele veio como bênção de Deus, como presente, e você não tinha nada o que oferecer, e ele não veio pedindo nada de você. Ele veio lhe dar a própria vida, veio lhe dar esperança, veio lhe dar transformação, veio lhe dar uma nova história, e não só isso, veio lhe comissionar, para que você fosse essa bênção na vida de outras pessoas. Então, quando chegarem em casa, quando saírem daqui e chegarem em casa, tenham a plena consciência, eu sou bênção nessa família. O Senhor me colocou aqui para influenciar essa família, para revelar Jesus. A nossa luta é complicada, porque o nosso adversário, ele não quer que isso aconteça. Ele quer que você continue sendo a mesma pessoa briguenta, que traz desavença, que traz confusão. Mas, se você entender claramente isso, o que as outras pessoas podem fazer não vai lhe afetar. Porque você tem um trabalho, você tem um objetivo, você tem um alvo. Eu lembro que Paulo também ele faz uma comparação, quando ele compara o nosso serviço com o trabalho de um exército. E ele fala que o soldado, quando ele quer realmente, ele sabe do objetivo que ele tem que desenvolver, ele não se embaraça com o negócio dessa vida. Ele está focado, ele tem um objetivo claro, ele tem uma missão a ser cumprida. Foi nos dado a missão. E a nossa missão, ela vai mudando de níveis. Primeiro começa com a nossa casa, um desafio árduo em nossa casa, em abençoar aquelas pessoas que não entendem a nossa mudança, a nossa transformação. Eu gostava mais de você antes, não gostava não. É porque ela não consegue mudar e ela termina refletindo na gente, fala, não é possível. E elas provocam que a gente não revida, e isso muitas vezes choca. Mas se a gente manter firme, a gente vai abençoar, porque ela vai se tornar como nós somos. E vamos vencer o primeiro desafio, a primeira missão, nossa casa. Vencer nossa casa. A gente vai ter o desafio da nossa vizinhança. Pessoas que conviveram com a gente, que viu a maneira que a gente agia, que viu a maneira que a gente falava. Outra missão, outro objetivo claro. Vou abençoar meus vizinhos. Ah, mas eu não tenho acesso. Nada impede a oração. Não existe bloqueio para que a oração penetre nos lares.
você ora, e você clama, e você apresenta, e Deus manifesta o poder dele, Deus manifesta a glória dele. É assim que as coisas acontecem. Temos que colocar isso na nossa cabeça. Somos bênção. Somos bênção. Não se preocupe não, porque você vai ter muitas pessoas para apontar. Ah, não, você está desenvolvendo sua vida, mas você ainda faz isso. Nós fazemos determinadas coisas, mas o Senhor vai nos transformando. Mas a nossa consciência não pode mudar. Sou uma bênção na vida dessas pessoas. Sou uma bênção na vida nesse mundo. E continuar trabalhando, continuar servindo. Uma palavra que também Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 1, do 18 ao 23, é quando fala que em Jesus, a vontade do Pai, foi que em Jesus tivesse toda a plenitude. Então tudo que necessitávamos estava onde? Em Jesus. Então as pessoas só terão essa resposta, esse conhecimento, essa clareza, se elas verem isso também na gente. Elas verão que a nossa resposta, tudo que clamamos, obtivemos em Jesus. E a gente precisa ter essa consciência clara, porque a gente não tem como estar dividido. Jesus certa vez disse que não poderíamos servir a dois senhores. Nós temos que estar focados, temos um alvo e servimos a um Senhor, servimos a Jesus. Ele nos enviou da maneira que o Pai o enviou. Você vê que no trabalho de Jesus, no desenvolver de Jesus, ele estava plenamente focado. Desenvolveu o que tinha que desenvolver durante até os 30 anos de idade, num contexto natural, e dos 3 anos e meio seguida, dos 30 ao 33 e meio, ele estava focado no trabalho do Pai.